Começa agora na UEM FM o programa E a Saúde Mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental? Como vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental, como vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá. O programa é um projeto de extensão em parceria com a Rádio Universitária 106,9, a UEM FM 106,9. Aqueles que nos ouvem têm canais de comunicação que podem enviar as perguntas, críticas, sugestões de temas, aquilo que vocês quiserem que os nossos entrevistados respondam. Esses canais são o WhatsApp, que é o 44 99722 7115, e o e-mail E a Saúde Mental, como vai? Tudo junto, @uem.br. Bom, para o programa de hoje eu tenho a grata honra e a satisfação de contar com a professora Sandra Torossian, que é professora do Instituto de Psicologia da Federal do Rio Grande do Sul e professora do programa de pós-graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura, também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora Sandra, seja muitíssimo bem-vindo. As boas-vindas do Departamento de Psicologia da UEM, da Universidade Estadual de Maringá e da Rádio UEM FM 106,9. Eu vou começar com uma pergunta ampla. A gente estava conversando assim, tentando até definir um caminho, né, da nossa conversa aqui, mas eu vou começar pelo geral. Assim, quando a gente fala em saúde mental, a senhora acredita que hoje é um tema presente? É claro que está presente na vida das pessoas, mas a senhora acredita que é um tema que as pessoas discutem, que as pessoas se preocupam, que as pessoas de alguma maneira buscam informações ou buscam manter a sua qualidade de vida relacionada à saúde mental? É um tema executado pelas pessoas hoje em dia? Como é que a senhora vê isso? Muito obrigado. Oi, então, muito obrigada pelo convite, de estar aqui. É um prazer poder estar conversando com pessoas interestados aqui, interuniversidades. Acho que nessa perspectiva de conversas e de um coletivo, que a gente vai criando coisas novas, então é um prazer. Em relação a esse tema, assim, da saúde mental, ontem eu vou trazer uma conversa que eu tive ontem com um adolescente, e ele estava falando da pandemia, e ele disse que trouxe uma frase, assim, que ele leu no Twitter, em alguma coisa de rede social, que as pessoas, porque ele estava se queixando, assim, do cansaço do fechamento, do isolamento, dizendo que ele não estava bem, e que as pessoas diziam para ele que ele tinha que ficar fechado e que a saúde mental se cuida depois, E ele estava fazendo uma crítica a isso, dizendo: eu não posso cuidar depois da minha saúde mental, porque ela já está sendo prejudicada, Então, me parece que essa coisa do cuidado com a saúde, especialmente com a saúde psíquica, com a saúde mental, não sei, pelo menos na nossa cultura, é algo que às vezes fica para depois, e talvez assim, só se olha para isso quando efetivamente se tem um problema, Então, às vezes a gente diz, é bom fazer terapia, e a pessoa diz assim, mas eu não tenho nenhum problema, Eu digo, bom, mas vai contar as suas alegrias também, Porque a gente não precisa só falar dos problemas, Mas assim, não, a saúde mental, o cuidado não é só terapia, tem outras possibilidades de cuidar, da saúde mental, mas o que eu queria dizer assim é que as pessoas acham que
né, sempre pode ficar para depois, né? Tem culturas em que isso é um pouco diferente, as pessoas cuidam um pouco mais, se preocupam, né, mais com se pensar, se cuidar, né? Mas talvez a cultura brasileira ela é mais calcada em cima do trabalho, né? E aí as pessoas acham, né? Tem até esse ditado: se vai lavar louça, não sei o quê, e daí tu não pensa, e, né? E A terapia, terapia da louça isso, terapia, né? Isso, que virou uma... Ou até né, a labor terapia, onde muitos colocam muitas fichas, né, na possibilidade de que o trabalho possa fornecer exatamente. algum alento, né? E se a gente pensar nas condições de trabalho atuais de grande parte da população, Piora, né? a gente se desespera. Mas, professora, eu achei muito interessante essa perspectiva que a senhora coloca, que o brasileiro, de fato, costuma olhar para o tema de saúde mental quando o tema de saúde mental se torna um problema. E daí, muitas vezes, as pessoas acreditam que intervenções em saúde mental sejam tratamentos para pessoas que estão com problemas, né? Mas é evidente que a gente tem que ter um olhar de promoção, né? De promover condições de saúde mental. O que a senhora diria que fazem parte, né, de coisas que poderiam facilitar o acesso a promoções de saúde mental? Teria mais a ver com a infância, o desenvolvimento, teria mais a ver com as condições concretas, ou o que a senhora acredita que influencia diretamente na saúde? No campo da saúde pública a gente fala, né, de promoção em saúde, né, e a gente chama de promoção em saúde atividades, né, em todas as idades, não precisa ser na infância e tal, né, que promovam bem-estar, né, para a pessoa, assim, que em geral, se podem ser vários tipos de atividade, podem ser desde conversas, atividades físicas, atividades artísticas, né, em que a pessoa de alguma maneira possa se expressar, né, possa expressar tanto o que é assim, digamos, do seu psicológico, né, a gente poderia dizer, se é que a gente vai separar, quanto do seu corpo, né. Então, enfim, né, é diversão, é promoção de saúde, né, assim, quantas pessoas ficam, assim, em condições extenuantes de trabalho e não tem um espaço, assim, de diversão, né, não tem um espaço de conversa com os amigos, tudo isso é promoção de saúde mental, né, não tem um espaço enfim, de se cuidar, de se olhar, né, esteticamente, né? Então, né, quando a gente fala de promoção de saúde mental, fala de tudo isso, né? Mas quando a gente fala especialmente de saúde mental, talvez, né, tenha que se dar ênfase a essa possibilidade de falar, né? De se expressar. Porque, assim, muitas vezes, né, como a gente estava falando antes, as pessoas acham, vai fazer uma atividade, daí não fala, não pensa, e é o contrário, né? A gente precisa pensar e a gente precisa falar. E é falando que a gente promove saúde, compartilhando com os outros, né? Perfeito, perfeito. A gente não costuma dar valor à coisa da expressão, né, de expressar o sentimento. Em particular, eu acho que o homem, né, tem muito mais características de não conseguir isso, e essa é uma realidade brasileira, com certeza. Professora, inevitavelmente a gente tem que falar da pandemia, né, não só que a gente está vivendo ainda, a gente está gravando essa entrevista em agosto, estamos ainda muito longe de termos isso resolvido, minimamente suavizado, a realidade é muito cruel e as perspectivas são ainda ruins, então, muitas vezes aquelas atividades que são promotoras de condições de saúde, elas envolvem o coletivo, elas envolvem a vida social, e aí, isoladamente, nós temos vários impactos. A senhora mencionou os adolescentes, talvez sejam aí, todas as faixas etárias estão sofrendo, evidentemente, mas os adolescentes em particular, né? Como é que a gente consegue combinar ainda cuidados relativos à pandemia e cuidados com a saúde mental? Ainda temos que falar de é possível falar de algumas dicas, orientações nesse contexto? Sim, nesse tempo todo de pandemia a gente aprendeu um pouco também
a se organizar com ela, né? Então, sei lá, no início a gente não usava máscara, a gente hoje sabe que a máscara que é o fundamental, enfim, né? Tem várias coisas que a gente foi aprendendo. É um cenário bastante ruim o que a gente vive, né? Poderíamos estar muito melhor se as condições governamentais, assim, tivessem sido um pouco diferentes de condução, né, da pandemia, mas enfim, é o que temos, mas a gente aprendeu a lidar um pouco melhor com ela, né? Então a gente sabe que, tendo alguns cuidados, há o mínimo de possibilidade de circulação ainda, né? Mas efetivamente, do que eu tenho visto, os adolescentes, né, jovens, têm sofrido demais, né, com o isolamento, porque justamente é um momento, assim, em que, né, as pessoas, quando um jovem não saía de casa, é que as pessoas se preocupavam, né, e agora a gente manda eles não sair de casa, de alguma maneira. Então, assim, é um momento da vida em que a convivência, né, o contato com os outros, com os amigos, com os grupos, enfim, né, é o que é prioritário. Então, nesse sentido, eles ficaram bastante prejudicados, assim, eles e elas, né, mas também acho que eles, né, também souberam inventar. Ainda bem, né, que a gente tem no Brasil a saúde mental do povo é a criatividade, né? As pessoas inventam, né? Assim, a gente vê que acontece uma coisa, em seguida sai a piada, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Né? É uma maneira criativa, realmente, de lidar com as dificuldades, né? Isso é realmente muito bom. Às vezes é negar a realidade, né, que também não é tão bom, mas eu acho que tem algo de uma criatividade e que os jovens, né, de alguma maneira, né, conseguiram enfrentar, assim, com redes sociais, com tudo isso que se possibilita. Alguns não, né, alguns ficaram muito inibidos, né, especialmente pelas redes sociais, porque a coisa da imagem, de aparecer no vídeo, de se ver quando a gente fala, né, quando a gente fala ao vivo, digamos assim, presencialmente a gente não se enxerga, a não ser que coloque um espelho na rede. Enfim, tem uma série de questões, mas enfim, né, houve uma certa criatividade que também ajudou, né, mas os jovens ficaram bastante isolados e com bastantes questões em relação a isso, né. E sem contar que, infelizmente, eu também trabalho com bastante gurizada mesmo, adolescente, né? Eu faço uns trabalhos assim voluntários com gurizada, com molecada. E, infelizmente, a saúde mental e os transtornos e temas relativos à depressão, à ansiedade, acontece muito, entre eles pedem esse tipo de temas para ser trabalhados com eles, né? E muitos relatam uma certa desalento em relação a projetos e futuro, né? Se a gente pensar aí realmente no cenário econômico, no cenário do mercado de trabalho, realmente leva a uma preocupação excessiva. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora do momento em que a gente vive em relação às políticas públicas no campo de saúde mental. Há muita gente que já vem nomeando como um momento de contra-reforma psiquiátrica, né, em que velhos elementos já então superados estão reaparecendo, como a lógica de internações de longa data, né, em instituições isolacionistas e manicomiais. Isso tudo havia sido, ou vinha sendo superado por um modelo substitutivo, e há um momento de reversão dessas políticas em curso. Como é que a senhora está vendo isso? Queria que a senhora falasse um pouquinho do momento político para as políticas públicas de saúde mental. Então, eu posso falar um pouco da realidade que eu conheço, que é a realidade do Rio Grande do Sul, né? Tenho contato com outros colegas de outros estados, de outros lugares, mas eu não posso falar disso com tanta propriedade, né? Mas, enfim, é um movimento nacional de retrocessos, não sei se chamar de contra-reforma, mas chamaria de retrocesso, em que não se cortaram formalmente, né, talvez os dispositivos e tal, mas foram se cortando dinheiro, trabalhadores, né? Então a gente vê, assim, as pessoas que trabalham em extremo sofrimento, né? Assim, porque de equipes que tinha 10 pessoas passou até 3, e os 3 têm que dar conta de, sei lá, quantas pessoas que estão em sofrimento pelas condições precárias, né, econômicas e enfim, né, e de saúde mesmo.
Então, assim, com muita tristeza que a gente diz isso, né, porque a gente, né, com os colegas aqui, com muitos, né, outros colegas, participamos de um momento muito otimista, assim, né, enfim, né, vocês imaginem, se a gente ficou fechado dentro de casa, né, todo esse tempo e tem esse sofrimento, né, as pessoas fechadas num hospício, fechadas numa comunidade terapêutica, né, sem poder sair, sem poder se comunicar, né, ainda medicados, né, sem espaços de conversa, assim, isso que a gente viveu, acho que a gente pode hoje tirar né, um exemplo disso, se isso é triplicado, ou, né, ou sei lá, muito mais do que triplicado, né, que é o isolamento. Isso cura alguém, né? A gente se curou dos problemas psicológicos, de saúde mental, estando fechado dentro de casa? Não, né? Ninguém se curou, bem pelo contrário, né? As coisas aumentaram. Então, assim, eu lastimo muito, né, que haja um retrocesso nesse sentido, né? Porque justamente, né, o avanço, digamos, da política de saúde mental era de que as pessoas pudessem ser cuidadas em liberdade, né? E por liberdade não significa uma autonomia completa, mas significa-se um cuidado das pessoas convivendo na sua comunidade, né? Claro que às vezes precisa de um tempo mais pontual de internação, ninguém é contra nada disso, né? Mas é para momentos que são muito pontuais e muito indicados, né? E hoje o que a gente vai vendo é que o primeiro recurso, aí esse seria o último recurso, né? O recurso da internação em qualquer questão de saúde mental seria o último recurso, né? E o que a gente está vendo hoje é que termina sendo o primeiro recurso, e isso é muito grave, né? Vamos pensar na gente, fechada dentro de casa, a gente acho que não precisa dizer muito mais do que isso. Perfeito. A senhora mencionou, talvez aí o que esteja por trás, o grande problema até da coisa pública, né? O sucateamento e a precarização geral dos dispositivos e serviços de atenção ao público. Eu falo de uma universidade pública, estadual, a senhora fala de uma universidade pública federal, e eu imagino que aí o cenário não seja muito diferente do daqui, embora aqui talvez seja ainda pior, que é de fato a total precarização da estrutura física, das condições de oferta de serviço, da quantidade de trabalhadores, né? A cada ano tem aposentadorias e não são repostas, isso nos últimos, no mínimo, 10 anos, né? Então, realmente, hoje nós temos 2 funcionários para cuidar de todo o departamento, para cuidar das especializações, né? Um ou outro secretário, muitos cursos nem secretários têm, nem estruturas têm. Então, faço aqui o meu protesto, né, realmente, aproveitando o canal, de que isso está acontecendo com os serviços e dispositivos de atenção ao público, né? As pessoas precisam entender isso, que essas reformas ultra neoliberais não beneficiam as pessoas. Professora, bom, vamos dar um encaminhamento no campo, talvez aqui, que é nossa praia agora, o campo álcool e outras drogas. Há também algumas mudanças já anunciadas, e entre elas, a senhora mencionou aí, é o papel e o local das hoje chamadas comunidades terapêuticas, né? Eu faço uma ressalva aqui com essa expressão, porque essa expressão, inclusive, ela dialoga com a reforma psiquiátrica, né? As comunidades que têm funcionamento comunitário e que têm esse funcionamento comunitário voltados a intenções terapêuticas, e isso na década de 60, quando surgiu, tinha relação com reformas psiquiátricas, né? O que temos no Brasil, essas instituições isolacionistas no Brasil não são nem comunidades e nem terapêuticas, né? E elas estão hoje sendo o destino dos recursos públicos no campo AD. Queria que a senhora também falasse um pouquinho sobre esse momento, como é que a senhora vê essas transformações que ocorreram ao arrepio, inclusive, da participação e controle social. Como é que a senhora vê as transformações no campo álcool e outras drogas? Do mesmo modo que eu vejo as transformações na saúde mental, né? A gente vinha numa discussão da política de drogas de uma certa abertura, né? Com vários países, né? Assim, promovendo
leis de regulação, de liberação, né, das drogas e de educação. Eu não acho que um país tenha que imitar o outro, né, eu sempre disse isso. O Brasil, para regular, para liberar, teria que investir muito em educação, né, numa educação para o uso, né, dos diferentes tipos de drogas, e enfim. Mas assim, o que eu quero dizer é que a gente vinha num cenário de discussão de uma ampliação para a liberdade, né? E isso se refletindo nos locais de tratamento, nos locais de prevenção, se a gente quiser falar, de promoção à saúde, né? E inclusive no olhar para a questão da droga mesmo, né? Porque drogas todos usamos, né, gente? Assim, vamos não ser hipócritas, né? Quem é que não usa alguma droga na vida, né? E quem é que não faz um uso assim para se aliviar de alguma coisa? Vocês vejam, na pandemia o uso de álcool aumentou muitíssimo. Eu mesma aumentei muito o consumo de álcool, né? Durante a pandemia não tenho uso problemático nem nada disso, mas aumentei o consumo porque, enfim, algum prazer a gente tem que ter. Então, assim, a gente vive numa sociedade de consumo, né? As drogas é um produto de consumo, todos consumimos, somos todos drogados, né, de alguma maneira, né? Claro que existem drogas legais e ilegais, por arbitrariedade, assim, não tem nada a ver com a periculosidade da droga, assim, a gente se estuda a história das drogas, sabe disso, né? Mas enfim, né? Então a gente vinha numa discussão de abertura, de trabalhos mais, de poder olhar para essas coisas, de não se assustar se uma pessoa usa uma droga, mas poder ver que droga é essa, que relação essa pessoa tem com essa droga, enfim, e buscar espaços assim de trabalho com as pessoas que fossem de acordo com isso, de acordo com o que ela espera, né? A gente fala de uma política de redução de danos, não sei nem se é o melhor nome, né? Mas é assim, bom, aceitando que, bom, talvez a pessoa possa continuar usando alguma substância, mas fazendo um uso mais regulado, né? Como a gente faz, né? E terminou, e aí, bom, então tem toda a política de saúde mental, que tem, né, vários dispositivos, dentre eles os centros de atenção psicossocial, né? Em que as pessoas vão desenvolver várias atividades, né, não que em algum momento, como eu falei antes, né, alguma internação, né, para cortar uma compulsão pudesse ser necessária, mas, né, fechar as pessoas em lugares não é o primeiro recurso. As comunidades terapêuticas, efetivamente, quando elas surgiram, né, na Itália, nos Estados Unidos, tinham uma modalidade comunitária, né, tipo CAPS, né? O CAPS tem uma inspiração no modelo de comunidade terapêutica, né? Mas isso foi se perdendo, né? Especialmente no Brasil, mas não só no Brasil, viraram instituições mais totalitárias, né? De obrigar as pessoas a fazer tal coisa. E assim, muitas foram tendo um cunho assim de uma não liberdade religiosa, inclusive. Então, assim, hoje as comunidades terapêuticas não trabalham com saúde mental, trabalham, a maioria, né, mas trabalham com aquele tripé que é espiritualidade, disciplina e o trabalho, não tem, né. Esses dias eu estava conversando, inclusive, com um jovem, né, que está internado numa comunidade terapêutica, mas tinha saído uns dias para visitar a família e tal, que é um jovem artista. Ele desenha muito bem, inclusive eu tenho quadros dele, tudo. E ele me dizia assim: Sandra, eu não posso desenhar, não me deixam desenhar, só posso escrever, mas eu não gosto de escrever, eu gosto de desenhar. Não posso ler, só posso ler a Bíblia. Então, isso não promove saúde mental, né? Isso não promove tratamento, né? Como que pode ser terapêutico a restrição de direito, de cidadania, né? E da pessoa em si, porque essa pessoa tem um talento ainda por cima que não podia ser desenvolvido, né? Expressivo, né? De expressar, né, suas coisas. Mais grave ainda. Então é por isso que primeiro que toda vez que eu vou falar de comunidade terapêutica, eu faço essa ressalva, né? No Brasil, o que temos, quase todas, não são comunidades terapêuticas, de acordo com o conceito de onde nasce, né,
no sentido de que a vida em comunidade, né, vida comunitária, com relações mais horizontalizadas e mais democráticas, que são o que está por trás dos princípios realmente dos nossos centros de atenção psicossocial, que eram para estar se desenvolvendo, se ampliando e recebendo mais e mais recursos e mais dispositivos e unidades. E nós tivemos a interrupção, que não é de agora, eu também preciso fazer essa ressalva, essa interrupção de ampliação da rede de atenção psicossocial se dá há pelo menos 5 anos já, ainda no final do último ano do governo Dilma, inclusive, essa guinada começa a acontecer e se amplifica no governo Temer e se amplifica de forma definitiva no governo Bolsonaro. Professora, para a gente finalizar, infelizmente, a gente só tem esses 30 minutinhos, né? Como é que a senhora visualiza, também vamos voltar a falar aí da pandemia, como é que a senhora visualiza esse momento de tentar pensar pós-pandemia, né? Eu acho que, por mais que vá demorar, a gente vai encontrar em algum momento um retorno aí a alguma condição de, vou chamar de normalidade, e aí as pessoas vão poder retomar os seus projetos e retomar os seus cursos de vida e pensar na saúde. O que daria para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, para esse momento que se aproxima, se tomara que se aproxime, de pós-pandemia? Sim, eu acho que se aproxima, né? A gente só pode apostar que se aproxime. Eu acho que com essas perspectivas de vacinas, né, a gente também já vê uma luz no fim do túnel, mas assim, né, a gente vai sofrer os efeitos do isolamento. Vou dar um exemplo comigo, assim, esses dias eu fui sair de noite, né, porque eu tinha eu já estou vacinada, tomando todos os cuidados, eu fui sair de noite e eu fiquei com medo de sair, né? Um medo que eu superei, assim, mas me deu receio sair para a rua à noite, né? Porque fazia muito tempo que eu não fazia isso, né? Então, assim, acho que tem pessoas que ficaram no isolamento, os efeitos disso a gente vai sentir, a gente tem que se dar os tempos. Eu acho que uma das coisas de cuidado com a saúde mental é, né, não se deixar tomar por essa coisa produtivista do capitalismo e do neoliberalismo, né, que tudo a gente tem que fazer lá, tudo tem que fazer logo, tudo tem que, né, não, a gente tem tempos, né, cada sujeito tem o seu tempo para fazer as coisas, né, então acho que no pós-pandemia a gente vai precisar aprender a respeitar muito os tempos da gente, os tempos do outro, e acho que a gente vai ter, assim, né, tomara a gente aprenda, então, sim, a se comunicar, a se conversar, a se falar sobre todas essas questões. Acho que as pessoas têm buscado fazer isso, né, os atendimentos em saúde mental têm aumentado muito durante a pandemia, eu imagino que vão aumentar no pós-pandemia também, e que ninguém tenha vergonha, né, de procurar qualquer profissional de saúde mental, porque essa coisa de que é para louco, de que sei lá o que, a gente acho que já desconstruiu bastante, mas precisa continuar fazendo. Se eu tenho um problema cardíaco, eu procuro um cardiologista, né? Se eu quero me prevenir de um problema cardíaco, eu procuro um cardiologista. Então, a mesma coisa com os profissionais de saúde mental. A gente não pode ter o preconceito na procura, não sei por que se criou isso culturalmente, mas lamentavelmente se tem, né? Então, se eu pudesse dizer alguma coisa, né, é que a gente respeite os tempos da gente, nesse período que a gente respeite os tempos do outro e que se precisar de ajuda a gente procure. Meu desejo é que realmente o tema da saúde mental passe a reger muitas as vidas das pessoas realmente, e que o profissional de saúde mental seja valorizado e passe a ficar presente nas escolas, nas organizações, nas empresas, nos sindicatos, nas instituições, enfim, o profissional de relações humanas e de saúde mental, que é o profissional da psicologia. Bom, eu conversei hoje com a professora Sandra Torossian, ela é professora do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e do Programa de Pós-Graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura, também da Federal do Rio Grande do Sul. Professora, muitíssimo obrigado. A Universidade Estadual de Maringá está honrada de recebê-la. Volte sempre. Eu gostaria que a gente pudesse conversar outras vezes. Foi um prazer conhecê-la. Muito obrigado. Obrigado a vocês pelo convite. Quando vocês quiserem conhecer, eu não tenho programa de rádio, mas quando quiserem conhecer, né, a universidade, também, né, estamos de braços abertos.
Tá bom, muitíssimo obrigado a todos e todas que nos acompanham. Esse foi mais um programa E a Saúde Mental, como vai? Aqueles que têm perguntas, dúvidas, sugestões, eu deixo o WhatsApp do programa, que é o 449-9722-7115. Muito obrigado, grande abraço, até o próximo programa. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM FM o programa E a Saúde Mental, como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. Programa E a Saúde Mental, como vai? No ar às quintas-feiras, à 1 da tarde, com reapresentação aos sábados, às 8 da manhã. Apoio UEM FM, em sintonia com a comunidade.